alunos! Vamos para mais uma aula de Química. Mas antes, para garantir a sua presença, faça a atividade que está lá no primeiro link no Classroom ou entregue a atividade impressa na escola. Vamos começar? Então, nossos objetivos de hoje são resolução de exercícios sobre Kc, que é a constante de equilíbrio em concentração, e o Kp, que é a constante de equilíbrio em relação à pressão. Vamos relembrar um pouquinho o que são esses conceitos. Então, o Kc, que é a constante de equilíbrio em termos de concentração, ela vem dessa fórmula aqui, aonde a gente faz uma multiplicação da concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes estequiométricos e na parte de baixo a concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Tá? Então, em cima produtos, embaixo reagentes, sempre seguindo essa ordem, produtos em cima, embaixo reagentes. Aqui a gente tem uma equação em equilíbrio genérica. Então, o A é minha substância aqui e o Azinho pequeno, minúsculo, é então o coeficiente estequiométrico que vai virar um expoente lá do ladinho do valor da concentração. Não devem ser representados componentes sólidos nem líquidos puros. Então, se por acaso no seu exercício, lá naquela equação, um dos componentes da equação em equilíbrio for um sólido ou um líquido puro, ele não vai entrar nessa equação aqui. Só participam, então, substâncias no estado gasoso ou em solução aquosa. Essas sim, você vai usar os números para substituir os valores dentro da expressão. E a constante Kp, que é a constante de equilíbrio em pressão, um equilíbrio químico em que pelo menos um dos participantes do meio reacional da reação está no estado gasoso. Então, para ter influência da pressão, eu preciso ter pelo menos um dos componentes no estado gasoso. A equação é bem semelhante àquela anterior. A gente tem a pressão dos produtos e a pressão dos reagentes. Então, Kp, constante do equilíbrio em termos de pressão, Pp, pressão parcial do produto, N, o expoente do produto na equação, Pr, pressão parcial do reagente e o O, expoente do produto da equação. Então, a equação é semelhante, o que você tem que prestar atenção é se o exercício está te falando de concentração ou de pressão, lembrando que aqui, para a pressão, tem que ter pelo menos um dos componentes em fase gasosa, ok? Se o Kc ou Kp for igual a 1, significa que a concentração dos reagentes e do produto é igual. Se o Kc ou Kp for um número alto, significa que os produtos estão em maior concentração, pois na expressão o Kc, os produtos está lá no numerador. E se o valor do Kc ou do Kp for baixo, significa que os reagentes estão em maior concentração, pois lá na nossa expressão do Kc, os reagentes estão no denominador. Então, o valor das constantes nos diz o que está acontecendo ali nas reações de equilíbrio. Se é igual a concentração ou é diferente, certo? Relembrando tudo isso, vamos praticar então os nossos exercícios do dia. Atividade 1. Escreva a expressão da constante de equilíbrio em função da concentração das seguintes reações. Então, nesse momento, é para escrever somente a expressão. Não temos valores numéricos ali. Agora é com vocês.
Vamos corrigir o exercício? Olha só. Então, fica dessa forma aqui. Produto, reagente. Então, a concentração do HI elevado ao seu coeficiente, 2, e a multiplicação entre a concentração dos dois reagentes que temos aqui. Não tem nenhum número aqui na frente, a gente sabe que é 1, e o 1 a gente não representa como expoente, certo? Na letra B, então, a gente tem produto e reagente. Produto C6H6, dentro da chavezinha que representa a concentração, expoente 1, porque o coeficiente dele é 1. E dividido aqui, então, pelo reagente, temos um reagente só, expoente 3, porque o seu coeficiente aqui é 3. Ok? Vamos para mais um exercício? Atividade 2. Olha só. Há dois sistemas gasosos, cujas constantes de equilíbrio são dadas pela expressão A e B. Nessas condições, escreva a equação química que representa cada um desses equilíbrios. Agora, na atividade 2, é o inverso da atividade 1. Temos a expressão e eu quero que você escreva a reação. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade, então? Olha só. Então, aqui na letra A, a gente tem, lembra sempre, produto em cima, reagente embaixo. Então, eu vou colocar aqui os meus reagentes. Lembra que o que a gente tem de expoente aqui, na verdade, é o coeficiente estequiométrico. Então, HCl, 4HCl mais 2O2. 2O2 formando H2O elevado ao expoente 2, coeficiente 2. E o Cl2, expoente 2, coeficiente 2. Lembrando que aqui a gente está montando e escrevendo a equação direta, certo? Na dúvida, você pode fazer o balanceamento e conferir se você colocou bem certinho o coeficiente estequiométrico, certo? Na letra B ficou assim. A gente tem o produto embaixo, o produto que está aqui representa essa sequência em cima, produto, reagente. Então, o nosso produto, CH4, não tem nenhum expoente, e 2H2S, coeficiente 2, expoente 2. E a gente tem o nosso reagente, CS2, não tem nenhum expoente aqui, não colocamos coeficiente na frente. E o H2, expoente 4, coeficiente 4. Certinho?
Então, reagente e produto em relação à equação direta, certo? E, na dúvida, pode-se fazer o balanceamento para conferir se os coeficientes estequiométricos estão corretos. Certinho? Vamos para a atividade 3 agora. A uma dada temperatura, a reação apresenta as seguintes concentrações de equilíbrio. Calcular a constante de equilíbrio Kc dessa reação. Agora é com vocês. Vamos para a correção? Olha só. Então, trago aqui uma tabelinha organizando sempre os dados numéricos, as informações que o enunciado traz para a gente. Então, aqui eu tenho a equação já balanceada que ele forneceu no exercício e a concentração de todos os componentes. Tá? Então, a gente tem aqui um reagente e 2 produtos seguindo a reação direta, certo? Então, eu vou montar a minha formulazinha do Kc, é igual a concentração dos produtos, que é H2 e I2, dividido pela concentração do reagente, lembrando que o expoente é o coeficiente estequiométrico. Para os nossos produtos, não tenho coeficiente representado, é 1. E para o reagente, o HI, então, ele tem o coeficiente 2, vai ficar 2 ali o expoente, certo? Agora, eu substituo as letras pelos valores numéricos, ok? Então, a concentração do H2 é 1 vezes 10 na menos 3. A concentração do I é 2,5 vezes 10 na menos 2. E dividido pela concentração do HI, que é 2,2 vezes 10, expoente na menos 2. E, fora da chavinha, o expoente 2, que é o coeficiente estequiométrico dele, certo? Fazendo a nossa matemática aqui, essa divisão vai me dar que o Kc é 5,2 vezes 10 na menos 2, certo? Lembrando que aqui o passo matemático na divisão de expoente, você repete a base e subtrai os expoentes ali. Como eles são negativos, vai ficar menos 2 a nossa continha, certo? Lá das dicas de matemática que a gente usa também na química. Vamos para mais uma atividade agora? Os óxidos de nitrogênio desempenham um papel-chave na formação de smog fotoquímico. A queima de combustíveis a alta temperatura
é a principal fonte de óxidos de nitrogênio. A quantidade detectáveis de óxido nítrico são produzidas pela reação em equilíbrio, supondo o sistema em equilíbrio e que numa determinada temperatura as pressões parciais dos gases em equilíbrio são iguais a, indique o valor correto da constante de equilíbrio, o Kp. Então agora, cálculo do Kp. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, apesar do enunciado ser grande e contar uma historinha lá, o que a gente quer, na verdade, é o cálculo do Kp. E aí, a gente tem que prestar atenção nos valores numéricos que ele deu ali. Então, essa aqui é a equação que ele forneceu, já está balanceada, e ele nos deu as pressões parciais de todos os envolvidos. Lembrando que em cima sempre o produto e embaixo os reagentes e os expoentes conforme o coeficiente estequiométrico, certo? Então, a gente vai ter aqui pressão parcial do NO elevado a 2, porque ele está aqui com o coeficiente estequiométrico 2, dividido pela pressão parcial do N2 vezes a pressão parcial do O2, e ali, então, eles estão sem nenhum coeficiente aparente, porque aqui eles estão coeficiente 1 no balanceamento da reação, certo? Substituindo, então, pelos valores numéricos que ele trouxe lá no exercício, a gente tem 0,1 elevado a 2 dividido por 0,2 vezes 0,01. Essa nossa matemática aqui nos dá que o Kp dessa equação química é 0,5, sem nenhuma unidade numérica, pois estamos falando de uma constante, certo? Vamos para mais uma atividade, atividade 5 agora. No gráfico a seguir, estão os valores das pressões parciais de NO2 e de N2O4 para diferentes misturas desses dois gases, quando a determinada temperatura é atingido o equilíbrio. Com os dados desse gráfico, pode-se calcular o valor da constante Kp do equilíbrio atingido naquela temperatura, seu valor numérico aproximado é. Então agora ele quer saber o Kp e os valores numéricos você retira lá do gráfico. Agora é com vocês.
Vamos lá, pessoal. Antes de corrigir a atividade 5, olha só. Aqui na correção da atividade 4, ficou faltando a indicação do P para dizer que aqui é a pressão parcial do O2, ok? Quando vocês receberem os slides lá na aula, vai estar tudo certinho. Mas olha só, ficou faltando um P aqui, mas o resto está tudo correndo bem. Vamos corrigir, então, o exercício 5? Olha só. Então, a gente tem essa equação aqui, que é 2NO2, equação reversível, formando N2O4. E aí ele tem um gráfico onde tem a pressão parcial do N2O4 nessa linha e a pressão do NO2 nessa linha. Para poder fazer o cálculo, eu preciso ter o valor, então, do meu produto dividido pelo meu reagente, certo? Acontece que aqui eu vou procurar um lugarzinho dentro dessa equação, posso usar qualquer encontro que eu quiser aqui de números, mas o mais fácil da gente colocar aqui, que está no equilíbrio mais fácil para encontrar os números, é aqui. Quando eu tenho a pressão 0,6 do NO2, eu vou ter uma pressão de 3 para o N2O4. Então, eu estou olhando essa linha aqui, esse ponto, onde eu tenho um cruzamento de números bem fáceis de enxergar na graduação do nosso gráfico aqui, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte. Kp é igual a 3, que é a pressão parcial que eu encontrei nesse ponto, extrapolando a linha aqui para a pressão do N2O4, que é o nosso produto, dividido pela pressão 0,6, que é a pressão do NO, elevado a 2, porque aqui na equação ele tem um coeficiente estequiométrico 2. Feito isso, passamos para a matemática e o nosso Kp ele é aproximadamente 8, certo? Vamos para a atividade 6 agora? A pressão total de um sistema gasoso, constituído por H2I2 e HI, é em equilíbrio de 4 atm, em uma dada temperatura. Sabendo que existe 40% de H2 e 10% de I2 de volume, qual é o valor da constante desse equilíbrio em termos de pressão? Novamente, um cálculo de Kp. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só.
Então, ele tem uma pressão total de 4 atm e ele diz para a gente o seguinte lá no enunciado. Porcentagem em volume de H2 é 40%. Esse 40% é 0,4. Porcentagem em volume do I2, que ele diz lá no exercício, no enunciado 10%, ou 0,1. Tendo isso, ele faz o seguinte, determinar os valores das pressões parciais de cada gás, multiplicando a pressão total pela porcentagem. Então, agora eu tenho que ver qual que é o valor que essa porcentagem representa dentro dessa pressão total aqui de 4 atm. Por isso que eu vou fazer pressão parcial do H2 é 4 vezes 0,4, vai me dar 1,6 atm. A pressão parcial, então, para o I2, 4 vezes 0,1, 0,4 atm, pressão parcial do I2. E para o HI é 0,5, então, 4 vezes 0,5, pressão parcial do HI, 2. Agora eu tenho os 3 valores de pressões parciais, posso então partir para o meu cálculo lá do Kp. Lembrando sempre, pressão parcial do meu produto dividido pela pressão parcial do reagente e elevado aos seus coeficientes. Para os reagentes, coeficiente 1, expoente 1. Para o meu produto, coeficiente 2, expoente 2. Substituo os valores numéricos, faço a minha matemática toda e esse aqui, então, o Kp vai ser 6,25. 6,25 é a resposta do exercício 6. Agora, atividade 7. Em um recipiente de 5 litros, a uma temperatura T, são misturados 5 mols de CO e 5 mol de H2O. Quando o equilíbrio é atingido, coexistem 3,325 mol de CO2 e 3,325 mols de H2. Calcule o valor de Kc na temperatura T para o seguinte equilíbrio. Temos a equação aqui, agora é com vocês. Vamos para a correção? Então, olha só. Para organizar esse exercício, a melhor opção que a gente tem é montar uma tabelinha que vai contar, de uma outra maneira, as informações do enunciado. Tá? Então, aqui eu tenho equação química balanceada,
né, os meus reagentes, os meus produtos, as quantidades iniciais. Então, no início eu tenho 5 mol do CO e 5 mol de H2O, não tenho nada de produto. Isso aí é o instante zero, ok? Quantidades que reagem e quanto formam. Então, gastou 3,325 do CO e 3,325 do H2, formando 3,325 do CO2 e 3,325 do H2. Ou seja, chegou no equilíbrio, ele ocupou só essa quantidade, não ocupou os 5 que ele tinha colocado lá no começo da história. Por isso, qual é a quantidade no equilíbrio? É a diferença entre o que foi colocado no início e o que realmente foi necessário nessa equação. Então, essa diferença aqui dá 1,675 para o CO, 1,675 para o H2, e como o CO2 e o H era zero no início, então o valor permanece o mesmo, 3,325, ok? Agora, o que eu tenho aqui é mol, quantidade de matéria. Para poder usar a expressão do KC, eu preciso de concentração, que a unidade é mol por litro. Então, eu vou fazer a divisão da minha quantidade de mols pela quantidade de volume, que lá no comecinho do enunciado ele disse que o recipiente onde aconteceu tudo isso era de 5 litros. Como todos os componentes ali são gasosos, e a gente sabe que os gases eles se distribuem dentro de todo o volume do recipiente. Então, se o recipiente tinha 5 litros, ele está distribuído no volume de 5 litros. Por isso, então, para saber a concentração de cada um dos componentes, eu vou pegar os valores da quantidade de mol e dividir por 5. Então, para o CO, 1,675 dividido por 5, a concentração dele, 0,335. Do H2O também, 0,335. E do CO2, 0,665. Do H2, 0,665. Agora sim, tenho a concentração de todos os envolvidos. Vou partir para o cálculo do KC. Lembrando sempre, primeiro produtos, embaixo reagentes, respeitando os coeficientes estequiométricos. Nessa equação não temos nenhum, então a gente parte direto para substituir os valores numéricos. Fazendo a nossa matemática toda aqui, o KC para essa expressão é 3,94. Ok? Atividade 8, última atividade da aula. Vamos lá? Observe a seguir a expressão da constante de equilíbrio trabalhada em termos de pressão, ou seja, de Kp. Qual das equações propostas abaixo está relacionada com o Kp acima? Então, qual das opções surge um Kp como esse que está montado ali? Agora é com vocês.
Vamos para a correção do exercício, então? Olha só, qual das equações propostas abaixo está relacionada ao Kp acima? Então, a resposta no nosso exercício é a letra A. Olha só, lembrem que para fazer a expressão de Kp, não consideramos substâncias que estejam em outros estados que não gasoso. Então, nesse caso aqui, o NHCO ele é sólido, o NaCO também é sólido, eles não entram na conta. Tá? Aqui a gente tem reagente e aqui a gente tem os nossos produtos. Então, vai participar só o CO2 e o H2O, que são gasosos. Faz parte, então, dessa expressão que a gente tem ali. Ok? Corretinho. Essa expressão veio dessa equação. Chegamos ao final da aula de hoje. Relembramos como fazer os cálculos para a constante em relação à concentração e a constante de equilíbrio em relação à pressão. O que vocês têm que lembrar sempre é que para fazer esses cálculos, a gente obedece sempre a sequência de colocar os valores de concentração ou de pressão primeiro dos produtos dividido pelo valor de concentração ou pressão dos reagentes. Lembra também que o coeficiente estequiométrico lá da equação balanceada vai virar o expoente dentro da expressão tanto do Kc quanto do Kp. Até a próxima aula. Muito obrigado.